A locação comercial é um dos assuntos mais polêmicos e que deixam mais dúvidas entre todas as pessoas, né? Nesta conversa, nós vamos saber o que são as luvas, o que é o fundo de comércio, o que é o contrato de renovação e quais as diferenças também entre a locação comum e a locação em shopping center. Fiquem conosco e, doutor, por favor, vem com a gente. Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Hoje temos a satisfação de receber novamente a doutora Amanda Souza Rocha. Olá, doutora, como é que tá? Tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos vendo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, a doutora Amanda, ela é especialista em direito civil, graduada pela Universidade de Mackenzie e também especialista na área de locação, condomínios, e também trabalha como conciliadora e mediadora no Instituto Imediate, né? Isso, exatamente. Imediate. E ela esteve conosco aqui anteriormente para falar sobre condomínios e agora volta para falar sobre locação comercial, que é um assunto muito palpitante, de interesse de todo mundo que é empresário, né? De qualquer porte, e o que eu acho que vai trazer muita informação para vocês. Doutora, assim, no contrato comercial de locação, né? Geralmente no residencial nós conhecemos quais são as partes principais. Quais são as partes? São as mesmas? Oi, gente. Bom, eu queria agradecer, né? Vamos começar só com uma introdução aqui breve. É uma honra estar aqui com vocês de novo. A gente conversa bastante sobre coisas interessantes, locação, condomínio. São situações de que qualquer pessoa, seja empresário ou até mesmo pessoas comuns, tem essa curiosidade de entender como é que funciona um contrato de locação. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os contratos comerciais, que para você que está começando, né? Eu sou empresário, quero começar um negócio, como que eu faço? E a maioria das pessoas que querem começar um negócio começam pela locação, né, do lugar onde elas pretendem inserir o seu negócio. E esse passo inicial, ele é muito importante, justamente para você identificar se aquele ponto que você vai locar é um ponto de interesse para os seus consumidores, né? Se ele traz aquela clientela que você almeja. Esses pontos, já começando pela pergunta que foi feita sobre a questão das partes, já é interessantíssimo. Por quê? Porque se a gente fala de uma locação comercial dentro de um shopping, a gente está falando de um instituto de contrato diferenciado que também segue algumas legislações e normas, mas que tem como principal objetivo o pacto entre as partes, ou seja, o que prevalece é aquilo que eu vou colocar no meu contrato. Então, a gente está vendo que a importância de você identificar o local onde você vai inserir o seu negócio influencia na forma e o tipo de contrato que você vai fazer de locação. Então, esse é o primeiro ponto. Para você identificar quais são as partes envolventes, né, quem é o locador, quem é o locatário, isso vai depender do local onde você vai escolher fazer o seu negócio. Se você for fazer o seu negócio dentro de um shopping, por exemplo, a gente está falando de lojistas e também investidores dos shoppings. Então, as partes já são diferentes. Por exemplo, se eu fosse fazer uma locação de um salão na rua, se eu for fazer uma locação de um salão comercial na rua, eu também estou aí diante de um locador comum, né? Uma pessoa que pode ser física ou pode ser jurídica. E do outro lado, provavelmente, como é uma questão que a gente está falando de contrato comercial, uma pessoa jurídica. Então, basicamente, as partes estão envolvidas nesse sentido. Mas é isso. Então, mas nós sabemos que quando você faz assim o planejamento de uma nova empresa, né? Uhum. Às vezes você ainda tem que fazer rotinas como inscrição CNPJ, inscrição estadual, às vezes também no ISS, né? Uhum. E nem sempre isso já está pronto, mas o imóvel está ali pronto para você, aquilo que você quer. Então, nessa fase, é possível fazer a locação em nome de uma pessoa física, para depois, com a cláusula que ela possa depois passar para a pessoa jurídica que for
constituída? Sim, tem a possibilidade, né? O contrato de locação, seja ele comercial ou ele residencial, ele sempre está aberto a ser aditado, ser alterado, conforme vai sendo modificada a situação daquela empresa. Então, por exemplo, alteramos os sócios da empresa, mudou o quadro societário, agora é outra pessoa que está respondendo, ou olha, a gente vai acrescentar uma outra pessoa, vamos sublocar o imóvel, enfim, tudo isso ele é sujeito a alterações no contrato de locação e é plenamente possível. Então, estou começando o meu negócio, hoje eu não tenho meu CNPJ, posso alocar um ponto comercial com o meu CPF e futuramente passar essa alocação para o CNPJ? Sim, é possível, sem problema Basta que nenhum. seja no contrato, então, é a Exatamente. previsão, né? A gente fala que assim, o contrato, ele tem um princípio que a gente chama de pacto sunt servanda, ou seja, o acordo faz lei entre as partes, desde que, obviamente, você siga aí as determinações legais previstas pelo Código Civil e principalmente o que a gente está falando e vai entrar um pouco a mais, que é a lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91. Então, seguindo as normas e padrões determinados, não tem problema, é possível sim fazer um aditamento contratual, independente da situação que ocorrer ali com aquelas partes envolvidas. Então, mas outra questão que também envolve essa fase de pré-início de atividade, né? Uhum. Além já você encontrou o imóvel, aí geralmente o locador, ele vê lá, ó, tá aqui, o aluguel é X, mas tem Y de luvas. E nem sempre essas luvas, elas estão no contrato, são pagas por fora, mas elas podem também constar do contrato? Vamos lá, acho que antes de a gente falar de se pode ou não estar no contrato, acho que o pessoal tem que entender o que é luva, né? A luva, no contrato comercial que a gente conversa, não é nada mais e nada menos que uma fidelização antes da assinatura de um contrato. Então, eu sou uma pessoa física, quero abrir o meu negócio e estou tentando contratar um determinado local que eu acho que vai ser bom para os meus clientes. Para que eu possa ter certeza de que eu vou conseguir ter aquele local específico para mim, eu converso antes com o proprietário ou com a imobiliária que está realmente fazendo a locação daquele local e aí eu vou e ofereço para ela um valor de fidelização daquela possível locação. E isso são as luvas que a gente chama. Essas luvas, geralmente, elas não constam no contrato. Não é que não pode constar, elas podem constar no contrato, tá? É que não é comum que elas constem. Só que esse tipo de luva, a gente tem que tomar cuidado, porque isso serve para questões comerciais e não pode, de maneira nenhuma, ser cobrado luvas novamente numa renovação. Então, por exemplo, fiz a locação, inicialmente nós concordamos que eu iria pagar uma luva para você, paguei, e aí na renovação você quer que eu pague de novo, condiciona essa renovação a pagamento da luva. Isso juridicamente não pode. Porque às vezes aí também existe um aproveitamento. Às vezes o locador percebe que aquele posto se desenvolveu e ele está valendo mais, né? Então ele quer também ter um proveito disso, né? Exatamente. A gente vai conversar um pouquinho também mais sobre isso, né? Porque acho que a grande questão você vê que é muito difícil para o empresário hoje fidelizar os seus clientes, né? E isso leva tempo, isso demora. E muitos, eles se sentem juridicamente, às vezes, por falta de conhecimento, desamparados, no sentido de que, poxa, nós ficamos tantos anos aqui e demoramos para ter nosso cliente e, de repente, vem o proprietário e fala assim, eu quero imóvel de volta, né? Por quê? Porque o meu filho vai abrir a mesma, por exemplo, é uma pizzaria, meu filho vai abrir a pizzaria aí no mesmo local que você e vai usar com todos os seus clientes, enfim, só vai mudar o nome. E já seria ilícito, né? Exato. Por quê? Porque a gente tem aquela questão do fundo comercial. Fundo de comércio. Exatamente. E aí a gente consegue, através da legislação, isso está previsto na lei do inquilinato, fazer com que aquele inquilino seja indenizado por aquele período que ele ficou lá e fidelizou esses clientes. Só que isso tem um requisito também. Não é simplesmente, eu só fiquei 1 ano e aí eu posso já ter o benefício dessa indenização. Não, você precisa estar
3 anos, né, exercendo essa mesma função nesse mesmo local, para que seja possível e analisar cada caso um caso, né, mas para que seja possível fazer também essa indenização, desde que a devolutiva do imóvel não seja por um justo motivo, né? E o que seriam esses justos motivos para pedir o imóvel, assim, nesse caso? Eu aluguei o imóvel de uma pessoa, fiquei lá 3 anos, aí o locador quer pegar o imóvel, eu estava lá com o meu comércio. O que seria justo para ele para pedir esse imóvel de volta? A lei do inquilinato, ela traz para a gente a divisão entre uma rescisão de denúncia cheia e denúncia vazia, né? O que a gente chama. Por que por denúncia, né? A rescisão, ela tem que ser justificada de alguma forma, né? Desde que ela siga todos os requisitos exigidos pela lei. Então, por exemplo, a denúncia cheia, ela está condicionada principalmente àquelas questões onde o locador ele vai pegar o imóvel, né? E ele vai virar e falar assim, olha, eu vou pegar esse imóvel porque eu vou usar para mim, eu vou voltar a estabelecer a minha residência ou meu fundo comercial, eu vou estabelecer aqui. Então, ele está pegando aquele imóvel para uso próprio, porque ele vai precisar Mas disso. não poderia ser no mesmo ramo, Não teria que ser em precisa ser outro num ramo. outro ramo, exatamente. outra Ele vai atividade. fazer outra atividade, porque senão você entra no que a gente estava falando em relação à indenização, no sentido de que você tem que pagar por aquele lucro cessante que aquela pessoa vai deixar de lucrar porque você está tomando aquele imóvel dela. Então tem que ter uma indenização em relação a isso. Certo. Mas vamos supor, ele quer aquele imóvel para ele abrir uma outra coisa. Então, ok, ele vai informar essa pessoa que está aí para poder ter esse imóvel de volta, e aí que a gente chama de denúncia cheia. Ou seja, precisa respeitar alguns requisitos previstos lá na lei do inquilinato para que ele consiga reaver esse imóvel. Fazendo isso, não há problema, ele pode reaver sem pagar a indenização. Do caso contrário, a gente fala da denúncia vazia, né? A denúncia vazia é quando, por exemplo, você não precisa justificar, conforme eu estou colocando, mas você precisa preencher, né, todos aqueles requisitos necessários também. Como, por exemplo, eu fiz um contrato de 30 meses. Passou 30 meses, eu posso rescindir esse contrato sem uma justificativa? Sim, você pode, você já está respaldado. A lei dá esse benefício para você. Mesmo que o contrato tenha continuado por alguns meses, assim, por prazo determinado, eu já poderia fazer, Sim, né? porque você já preencheu aquele benefício mesmo que a lei impôs a você. Então, a denúncia vazia, ela pode ser feita no término do contrato, né? Isso. E sem justificativa. Exato. Agora, a cheia, por exemplo, a pessoa geralmente se faz no andamento do contrato, né? Isso. A cheia, ela geralmente é antes do prazo fim do contrato. Certo, mas aquela multa rescisória, a pessoa que faz essa denúncia teria que pagar, né? Porque ela está quebrando o contrato. Mas depende. No direito nada depende, é certo. né? Exato. O pessoal da área de exatas aqui não tem nada de louco exato. Né? com isso, fica louco. Quais seriam Você tem que as dependências aí no caso? A gente tem algumas situações em que realmente a multa contratual ela não é aplicável, né? Então, cada caso tem que ser analisado conforme a situação. A gente está falando de contrato comercial, né? Locação comercial. Mas eu vou dar um exemplo para que fique mais fácil da locação residencial. Por exemplo, eu tenho uma locação residencial e eu preciso findar o meu contrato antes do que eu gostaria, né? Antes do que seria possível. Eu posso fazer isso sem a aplicação da multa? É possível, desde que você justifique isso e que esteja dentro dos parâmetros legais da lei do inquilinato. No inquilinato, nós temos uma questão específica, por exemplo, transferência de pessoas. Eu sou um trabalhador, né? Vim aqui para São Paulo trabalhar na empresa X e essa empresa ela precisa que eu preste serviços, por exemplo, em Manaus. Como que eu faço isso? Poxa, eu estava alocando esse apartamento porque eu estava prestando serviços para a empresa aqui e vou precisar prestar serviços em outro local. Não estou rescindindo o contrato por uma mera deliberidade minha. Eu quero rescindir porque eu tenho uma situação específica. E aí vem a lei do inquilinato e dá um respaldo para o inquilino nesse sentido.
sentido de dar essa benefício de poder rescindir sem a aplicação da multa. Então, no caso comercial, tem algum exemplo em que seria assim, dispensável a multa de quem está pedindo imóvel comercial, assim? A questão da rescisão, ela vem muito a ver com o cenário econômico, né, da empresa também. Então, por exemplo, a questão de por você pegar o imóvel, ter algum embargos da prefeitura, alguma situação extraordinária, uma força maior. Por exemplo, a gente tem a questão da pandemia, né? A pandemia ela veio e alterou muitas situações relacionadas a essas locações. Então, redução de multa foi muito aplicada nessa época, a não aplicação da multa por causa do caso fortuito, força maior. Então, tudo isso tem que ser analisado. É um cenário econômico que pode influenciar nesses contratos, como aconteceu, por exemplo, na questão da pandemia. Falando em pandemia, né, a gente estava comentando antes aqui da conversa, né, durante a pandemia, em geral os contratos de venda de imóveis e de locação usam o IGPM, né, Isso, da Fundação Getúlio Vargas como índice de reajuste. sim. Mas durante a pandemia o IGPM ele assim subiu assim de uma forma extraordinária em relação aos outros índices, né? Acho que 30% a mais. Exatamente. Então, nesses casos aí é possível pedir uma revisão, o locatário poderia pedir uma revisão e como que se faz no caso? Sim, sim. É interessante você entrar nesse ponto, porque a lei do inquilinato, ela tem várias ações que são aplicáveis, né, no contrato em si. A gente tem essa ação revisional, né, que ela pode ser feita tanto para essa questão de índices de correção monetária ou para qualquer outra desigualdade ou disparidade que exista durante a relação entre aquele locador e locatário, tá? E elas aplicam justamente essa facilidade de que se você está sofrendo com alguma situação extraordinária como foi a pandemia, em 2021 com os reflexos, a gente teve esse aumento aí de 30%, você tem sim esse direito através da ação revisional de tentar aplicar um outro índice de menor inflação, que seria, como aconteceu, o IPCA, por exemplo, que foi aplicado durante essa instabilidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque quando a gente fala de correção de GPM ou IPCA ou outro índice que substitua, a gente está falando de índices que são muito variáveis. Então, muitas vezes, a gente também fala assim, poxa, eu vou aplicar o IGPM ou fazer uma cláusula no meu contrato que eu possa aplicar um outro índice de correção. Que seja mais benéfico no caso. Isso, menos inflacionário, enfim, um índice que esteja numa inflação razoável, né? Só que, por exemplo, esse índice deu uma queda, baixou, né? Como aconteceu com o IGPM. O IGPM subiu, mas depois ele foi se estabilizando, foi baixando e hoje ele está ainda sendo um bom índice para ser aplicado em contratos de locação. Está mais parecido com os demais, né? Tá conseguindo chegar ali próximo. Ele ou o IPCA são hoje os índices mais indicados para serem aplicados. Mas, por exemplo, o IPCA, a gente aplicou o IPCA, só que o IPCA foi muito abaixo. Eu vou ter uma correção? Eu vou ter essa correção anual? Não, a gente não aplica a correção anual porque fica ali que naquela média. Não diminui também o valor do contrato. Não diminui o valor do contrato. Se mantém exatamente como a última correção, porque foi negativo, né? Então a gente não corrige negativamente, né? Bom, então fica a dica aí, ó. Se aumentar o índice, você vai pagar mais. Agora, se diminuir, a inflação caiu, você vai pagar a mesma coisa. Vai pagar a mesma coisa. Não adianta vir falar assim, não, vamos corrigir, eu corrigi para baixo, né? Eu já tive um caso parecido numa causa civil, também já estava comentando, que a gente foi fazer o reajuste e viu que deu a menos, né? Nem vamos pedir para reajustar, não fica com Verdade. realmente interessante. Agora, vamos falar assim da ação a renovatória, que é importante no direito comercial, na locação comercial, né? A ação renovatória, que é aquela que permite que a pessoa possa continuar no imóvel, né? Quais são os requisitos dela e o que acontece na prática nesse tipo de ação? A ação renovatória, ela é muito importante porque vocês, como empresários, né, sabem quanto é difícil você montar um comércio, ter uma estrutura bem firme e você conseguir, como eu já disse, ter uma clientela, ter toda aquela questão. E muitas vezes o que acontece? Você começa a fazer naquele local que está alugado um ponto comercial de grande relevância.
e futuramente chega o inquilino para você, desculpa, O locador. o locador para você, falando assim, olha, eu quero esse ponto de volta, me devolve. Só que você já tem 5, 10 anos ali naquele mesmo local fazendo história, por exemplo. A gente tem diversos patrimônios municipais hoje que são comércios, padarias e tantas outras situações. O que acontece? Nesse sentido, o direito imobiliário, né, a locação, ela vai favorecer aquele inquilino, aquele locador, né? Desculpa, o locatário. Locatário. E nesse caso, o que vai acontecer? Ele pode se manter no imóvel ainda que o locador não queira. Fala assim, não, eu não quero você, fica aí. Só que a lei garante essa estabilidade para ele através dessa ação renovatória. A ação renovatória, ela não é simples. Ela precisa respeitar algumas situações, como, por exemplo, não basta que você tenha um contrato, só o contrato escrito. É um dos requisitos. Precisa ser um contrato escrito, mas tem que ser um contrato escrito por tempo indeterminado. Tendo esse contrato escrito por tempo indeterminado, a gente passa por um outro requisito, que seria a permanência no mesmo negócio, pelo menos por 3 anos. Tá? Então, vamos supor, dos 5 anos que você está lá, você ficou só 2 anos no mesmo comércio, você não conseguiria ação renovatória justamente porque você não cumpriu um dos requisitos determinados pela lei e especificamente lá no artigo 52 da Lei 8.245 de 91, tá? Então, a gente tem alguns requisitos que são essa questão do contrato de escrito por prazo indeterminado, a pessoa precisa estar lá pelo menos por 3 anos exercendo a mesma função, só que não basta estar só 3 anos. Ela tem que ter um contrato que passou de 5 anos. Olha que loucura isso, né? É muita coisa. É muita coisa. E tem que notificar com um tempo de antecedência também, né? Sim, tem toda essa questão de você... O que acontece? Hoje, muitos locadores tentam burlar essa situação. Então, o que eles fazem? Eles fazem um contratinho lá, por um período de, sei lá, 3 anos. Ou 4 anos, que, né? Acabou Ou o contrato de 4 5 anos, não fazem Só uma contrato de coisa, 5 você anos. falou que o requisito é tempo indeterminado, não ser determinado, tem que ter o contrato determinado. Desculpa, isso, tem que ser determinado. Isso, tem que ser determinado por 5 anos. Certo. Eu acho que acabei até falando, mas sim, Tá. são 5 anos, tem que ser determinado por 5 anos e no mínimo 3 anos De ocupação no imóvel, tá? Peço desculpas aí, a gente acaba falando tanta coisa que confunde os termos. Mas é por prazo determinado de 5 anos. Nesse prazo de 5 anos, obrigatoriamente, 3 anos você tem que estar no mesmo comércio, no segmento. Se não tiver no segmento, também não entra no requisito. E aí entra aquela questão, as pessoas burlam isso, né? Elas fazem aqueles contratos de 3 anos, de 2 anos, né? 4 anos, só que o que acontece? Elas não entendem e não sabem desse instituto e acabam renovando esses contratinhos pequenininhos. Se aplica da mesma forma a ação renovatória nesse sentido. Que vai somar os contratos. Porque soma, isso. Isso é no caso assim, de que quando saiu essa ação aí, né, estabelecendo 5 anos, parece que os contratos de 5 anos desapareceram. Só se faz por 4 anos, né? Sim. Então ele fica indeterminado, que é para impedir a pessoa de entrar com a renovatória. Isso. Aí ele virou indeterminado. Como que a jurisprudência tem visto isso, que é claramente uma maneira de fraudar a lei, né? Como é que os tribunais têm enfrentado essa questão? É exatamente o que a gente está falando, né? Essa é uma clara situação de uma negligência, né, que é feita, justamente, desculpa, negligência não, mas que é realmente uma imprudência do próprio locador, porque o locador, ele sabe que aquilo pode acontecer e ele faz de propósito. A jurisprudência já está careca de ver essas situações nos tribunais e, obviamente, ela aplica a ação renovatória do mesmo jeito, porque você soma os contratos e verifica que existe o período realmente que a gente entende que é o prazo determinado. Então não adianta você fazer um contratinho de 4 anos e depois futuramente você vir e fazer um outro contrato com aquela mesma empresa. Vai se somar e aí sim vai ser aplicado do mesmo jeito. Eu tive um caso aqui de um cliente meu, ele tinha um posto de gasolina, que ele fez uma renovatória.
Aí, quando venceu o prazo da renovatória, né, ele queria cobrar de novo o fundo de comércio. Não. Aí não foi possível, né? Uhum. E ele fica em dúvida, porque eu falei para ela, não dá para cobrar, a justiça não permite. Como é que funciona isso aí? É que assim, o fundo de comércio, na verdade, ele é aquilo que a gente chama de até as características do comércio, né? Você está ganhando, você está lucrando com aquilo que está ali. Então, para você ser indenizado com essa situação, você precisa comprovar que aquele fim daquela alocação, de uma certa forma, foi além daqueles requisitos que são exigidos pela lei, ou seja, foi por um motivo não justificável, né? E acabou te prejudicando nesse comércio. Então, não adianta você ficar, vou fazer uma ação renovatória, e aí depois eu ganho a ação renovatória, e depois eu vou lá e quero rescindir meu contrato e pegar uma indenização pelo meu fundo de reserva. Não, desculpa, meu fundo comercial. De comércio. Você não vai conseguir. Na segunda vez não consegue, Não só consegue. na primeira. Exatamente, porque o objeto, ele muda. Na verdade, você está querendo perpetuar o seu negócio. De repente, você não quer perpetuar mais esse negócio, é por conta própria, não por... Que em 10 anos dá para a pessoa tirar o que ela investiu, né? Sim, Porque sim. se ela tem 5 anos e pode renovar por mais 5, em 10 anos dá para tirar o investimento. Com certeza, né? Se você for um bom investidor, né? É. Se você fazer as coisas certas. Eu sei que os americanos, por exemplo, eles não fazem investimento que não dê um retorno em 4 anos. Tem que dar um retorno em 4 anos. Dizem né? que aqui no Brasil, assim, uma boa empresa, ela se segmenta aí nos seus 4 anos também. Então, 4 anos, uma empresa, ela consegue ter, assim, o que a gente chama, não tá dando lucro, assim, mas ela já traz aquela estabilidade de empresa e já é uma empresa que a gente pode dizer, assim, mais... sólida, né? Sólida, isso. E ela teria mais 6 anos aí para fazer lucro mesmo, Exatamente. Né? Exatamente. Realmente é razoável, né? Senão o inquilino vira o dono do imóvel, né? Se não for possível. Exatamente. Até porque, assim, o que acontece? Tudo tem que ser analisado de acordo com o cenário que se apresenta, seja ele positivo ou negativo. Assim como o empresário ele ele quer lucrar, o locador também quer lucrar com aquele negócio. Então, o contrato ele tem que representar essa vontade mútua das partes em estar lucrando com aquela locação, seja a quem está fazendo o comércio, seja quem está sendo beneficiário aí do valor da locação. Nós falamos aqui no começo sobre locação comercial comum numa rua, por exemplo, e num condomínio, né? No shopping, aliás, no shopping. Sim. Então, no shopping, às vezes, dependendo do tipo de shopping, tem shopping que todas as lojas são do shopping de aluga. Mas tem shoppings em que eles vendem as lojas, né? E essas pessoas que são os compradores alugam para terceiros, né? Sim. Nesse caso aí, o shopping ele entra como uma parte no contrato ou ele funciona apenas como se fosse o condomínio de um prédio de apartamentos e que a pessoa tem que respeitar a convenção? Como é que funciona? É diferente, é bem diferente. Então, assim, o que vai diferenciar o contrato de shopping center, né, com os contratos de locação não residencial, que é o que está determinado na lei do inquilinato, é justamente as características das locações do shopping center. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de lojas que são as lojas amplas, as lojas que são as mistas, nossa, desculpa, até fugiu o nome. As lojas amplas, as lojas mistas e as lojas satélites dentro dos shoppings, né? Esses tipos de lojas, eles são diferenciados entre elas. Por quê? Vamos dar um exemplo. A loja ampla, o Burger King... A gente tem o McDonald's, a gente tem, por exemplo, até mesmo o Outback. São lojas amplas. Por que lojas amplas? O próprio nome dela já atrai para o shopping investidores, atrai consumidores, entendeu? Então, o contrato de locação delas já passa a ser diferente. Por quê? Porque elas já são... Apesar de elas terem um amplo espaço naquele shopping, elas pagam um aluguel menor, porque elas atraem mais pessoas. Então, o contrato de locação de shopping center, ele é o contrato que a gente chama de híbrido. Então, ele aplica, sim, algumas leis e regras do lei do inquilinato, mas ele também responde a algumas normas do Código Civil. Então, ele é híbrido, ele não tem uma legislação específica para dizer, olha, vamos seguir a legislação X para contratos de shopping center. Não, se prevalece
prevalece o pacta sunt servanda, que é aquilo que as partes vão combinar entre si, e aí aplica-se algumas normas. Sobre essa questão de condomínio, né? Poxa, o shopping não deixa de ser, entre aspas, um condomínio. Como que funciona, né? Nesse caso, são fundos de comércio, fundos de comércio não, fundos financeiros que aquele shopping tem. Então, eles têm um rateio também, a gente chama de um rateio que existe, só que esse rateio, ele é proporcional. Ele não é igual ao condomínio onde todo mundo paga a mesma Pela coisa. metragem. Exatamente. Ele é proporcional ao lucro e também aos dividendos de cada situação. Então, você tem que ter um balanço para você conseguir fazer esses rateios. Então, essas taxas, elas têm que estar muito bem determinadas dentro do contrato de shopping center, justamente porque ele não é um contrato que segue uma Não é tipificação. só assim entre o locador e o locatário. Tem mais um ator aí, Tem no caso. muitos, porque a gente fala assim que as partes, por exemplo, nesse contrato de shopping center, como eu falei no começo do podcast, tá envolvendo os investidores do shopping e os lojistas. Então, assim, os lojistas muitas vezes são filiais, né? São grandes redes, e então tudo isso tem que ser regulamentado de uma maneira diferenciada, não igual como se aplica exatamente os contratos comerciais, como a gente está em padrão. Então, as normas seguem aplicadas da mesma maneira como os comércios como as locações não residenciais, mas ela tem uma peculiaridade porque o contrato ele tem que ser realmente regulamentado de acordo com o negócio, né? Diferente do que acontece num estabelecimento que eu vou fazer, por exemplo, uma lanchonete na rua, virada para rua ou coisa desses tipos, entendeu? Agora, uma questão, esses fundos aí de rateio de despesas do shopping, né? Uhum. Água, luz, coisas que são comuns, né? Eles têm, assim, a mesma natureza da dívida de condomínio, eles são títulos executivos, se a pessoa não pagar, o shopping já pode executar aquela dívida. Existe uma ação de cobrança, né? Mas é aquela coisa que eu falei, não é como não é a cobrança simples de como se fosse um condomínio, né? Porque hoje a gente tá assim, condomínio. Quando a gente fala de execução de taxas ou cobranças de condomínio, a gente já nem precisa entrar com uma ação em procedimento comum. A gente já pode entrar com uma ação de execução de título já extrajudicial e já fazer todo aquele trâmite da ação de execução. Nesse caso, ela é uma ação de cobrança, mas ela tem uma peculiaridade, porque a gente está falando de comércios. Então, a gente entende no direito que nós estamos tratando com partes iguais, diferente quando a gente fala de locação não comercial pela lei do inquilinato. Porque a lei do inquilinato, ela serve para respaldar o inquilino. Então, quando a gente está falando de lei de inquilinato, existe uma certa desproporção aqui, porque considera-se que o inquilino é sempre o hipossuficiente. Por isso que a gente tem uma lei que respalde eles. No contrato de comércio de shopping center, não. A gente está falando em duas Pessoas partes. são capazes de negociar da mesma forma, Exatamente, né? No mesmo nível. Exatamente. Então, por isso que o rito para esses tipos de cobrança, contrato, ele é diferenciado e ele acaba tendo um procedimento comum, né? Um procedimento especial. Bem, então aqui nós temos também uma questão comum aos contratos comerciais e também residenciais, que é o fiador, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa assina o contrato e depois ela decide, não quero mais ser fiador. Uhum. Então, como deve ser feito nesse caso aí e se ela pode fazer isso? A questão do fiador, ela é uma garantia, né? Então, o contrato de locação, ele pode, para a gente colocar como uma garantia de que o locador vai receber, existem vários meios. Então, o fiador é um deles, mas a gente pode colocar o depósito calção, entre outros tipos de garantias que podem ser dadas para o fiador, para que aquele imóvel, aquele valor que ele vai receber, esteja, de uma certa forma, garantido, né? A questão de você ser fiador de uma pessoa é porque você está oferecendo para aquele locador a segurança de que você tem patrimônio para
absorver uma eventual inadimplência do inquilino. Então, existe a possibilidade, sim, de substituição dessa garantia, desde que haja uma concordância mútua entre as partes e que vocês consigam comprovar, né, de uma certa forma, que aquele imóvel será garantido por outras coisas. Então, seja garantido talvez por um depósito, calção, e aí faz um aditivo Até contratual. um novo fiador também, um novo né? fiador que seja com características semelhantes ou patrimônios semelhantes àquele fiador que foi inicialmente apresentado. Então, tudo isso é possível desde que haja assim, uma conversa e um senso entre os envolvidos, né? Então, assim, na locação comercial, parece que tem vários índices possíveis, né? Qual é o que é o mais usado atualmente mesmo? Índice do que você fala de correio? De reajuste, De né? reajuste? O índice de reajuste, ele é o que, como a gente estava falando, acaba sendo sempre o IGPM, que é o mais aplicado, né? Mas em relação a multas e penalidades, a gente tem uma outra questão, que aí é a aplicação de uma multa compensatória, né? A gente tem a multa compensatória por atraso, e aí essa multa ela pode ir variando, os percentuais dela variam de acordo com o que as partes combinarem, desde que não ultrapasse um valor absurdo, né? Ou acima do valor da locação e tudo mais. Então, esse reajuste pode ser ajustado também no contrato sem nenhum problema. Multas, por exemplo, por relação à saída do imóvel, posso aplicar 3 cações, 10, 20%, pode ser aplicado, mas assim, a gente tem que ter aquela questão da razoabilidade. Razoabilidade, né? Não dá para você acreditar que vou aplicar uma multa de 50%. Pode ser colocado isso no contrato? Pode, mas judicialmente falando, ela ultrapassa o razoável, o equilíbrio do processo, e aí a gente acaba conseguindo facilmente derrubar essa multa no tribunal. Parece que na locação residencial tem um limite de 2%, né? Na verdade, assim, a gente E na tem... comercial já não teria esse limite. Porque a comercial, você está tratando com empresas, e aí já é uma questão diferente, né? A gente está tratando de uma relação jurídica que tem um fim lucrativo, então tem essa diferenciação, é possível aplicar. Os 2% é um mínimo que a gente fala que seria de uma aplicação de uma penalidade, de uma inadimplência, né? E aí a gente aplica os 2%. Mas é possível aumentar isso? É possível, porque depende do empreendimento que você também tá tendo. Então, meu empreendimento sei lá, né, no caso de comércio, é uma indústria, é um galpão, 2% não faz nem cócegas, e aí não vira aquela multa de uma penalidade. Que impede a pessoa de Exatamente. atrasar, né? E ela vai atrasando e tudo mais. Então, vai variar do tipo de locação, se é comercial ou se ela é residencial, para esse tipo de aplicação e percentual. Doutora, muito obrigado aí pela sua presença. A gente acho que teve uma conversa bem esclarecedora, né? Sim, sim. E vamos recebê-la mais uma vez para falar sobre a locação residencial, né? Exatamente. Juntamente com o doutor... Doutor Tiago Doutor Tiago Badaró, né? Isso. Então, na semana seguinte, ao lançamento desse podcast, vamos falar sobre a locação residencial, que também tem muita coisa para ser dita. Com e certeza. as pessoas têm muita curiosidade de saber também e conhecer, né? Com certeza. Então, foi um prazer recebê-la aqui, né? E eu gostaria de pedir assim suas palavras finais, deixar o seu melhor contato, quem quiser conversar mais sobre o assunto. Claro, com certeza. Gente, é uma honra sempre estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, tentar passar um pouco do que a gente conhece, que a gente vê na prática. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, nós vamos conversar aí, vocês vão ver outra figura incrível que é o Dr. Tiago. Ele vai apresentar muitas coisas bacanas aqui que a gente vai conversando, mas inicialmente eu agradeço mesmo a parceria, espero que vocês tenham gostado, sigam na rede social, vou deixar, né, acho que vai aparecer aí as minhas redes sociais para vocês, mas é souza.adv, então se vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Então, para quem ainda não fez, né, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber notificação. Toda semana estamos lançando uma entrevista, uma conversa nova, né, com assuntos interessantes. E deixe aí o seu like também para que o nosso podcast suba na plataforma, né, e atinja mais pessoas. Então, este foi Doutor, por favor. Muito obrigado e até a próxima.